Eu pensei umas 15 vezes antes de bater o martelo para gravar esse vídeo e no final das contas eu acabei decidindo por gravá-lo porque eu acredito que a informação ela tem um poder necessário de talvez prevenir certas coisas nesse sentido no futuro. Sempre que esse tipo de notícia chega até nós, ela causa um impacto muito grande. Esse tipo de notícia nos choca muito. Isso acontece porque nós temos uma coisa chamada empatia. A grande maioria dos seres humanos tem essa capacidade de sentir empatia muito bem trabalhada, ou de alguma forma funcional até certo nível. Alguns de nós não têm essa característica bem exercida por algumas questões biológicas e de criação também, mas nós nos chocamos porque a nossa capacidade de empatia é ativada com esse tipo de informação assim que ela chega até nós. Nós recebemos a informação, nossos neurônios espelho começam a agir ali na hora, a gente projeta, a gente vê familiares nossos na mesma situação, ou pessoas que a gente possui na nossa realidade de alguma forma, e aí isso causa essa sensação até quase indescritível de angústia, de dor, de desespero e de medo. Dois pontos principais que eu quero abordar nesse vídeo, que é o seguinte. O primeiro deles eu não vou entrar no mérito especificadamente de questão de ajuda para as famílias em si, pelo que elas estão passando agora, porque eu acredito que tem vários profissionais que já estão se movimentando nesse sentido. Acho que as famílias devem estar buscando também a sua ajuda dentro do que dá para fazer nesse momento, então não vou entrar nesse mérito em si. Eu quero entrar no mérito especificadamente do porquê que nós temos que tentar ou continuar tentando ser melhor como espécie como um todo. Por que nós temos que continuar tentando ser melhor um com o outro? O que acontece, gente? Eu vou tentar explicar isso da forma mais sucinta possível, porque eu não quero que esse vídeo fique longo e esse assunto também é uma coisa que é muito dolorido ter que falar sobre, é muito ruim ter que falar sobre a respeito de tudo isso, mas eu acredito que a informação circular é mais importante nesse momento, tá? Nós temos alguns algoritmos, alguns mecanismos cerebrais que vêm conosco de fábrica e eles são ativados se o ambiente de alguma forma faz com que eles sejam necessários. Quando eu falo ambiente, eu estou falando de sociedade como um todo, estou falando do local que tu mora, estou falando do teu pai, estou falando da tua mãe, estou falando da tua família, do teu vizinho, das pessoas que moram na tua rua, das pessoas que frequentam a tua escola, das pessoas que frequentam o teu grupo de amigos, pessoas que têm contato contigo de alguma forma, a nossa rede. Quando eu estou falando de ambiente, eu estou falando de pessoas. Estou falando de pessoas e a forma que essas pessoas conduzem a vida como um todo. Como que a gente chegou até essa ideia de sociedade que a gente tem hoje, etc, etc, etc. Por que isso é tão importante? Porque se nós estamos lidando com indivíduos que cresceram em ambientes hostis, principalmente como são as coisas aqui no Brasil, que é um ambiente muito hostil numa série de aspectos, a probabilidade de ter o disparar desses gatilhos, que eu havia mencionado antes, que já nascem conosco, é muito maior, ok? Nós temos muitas coisas relacionadas à nossa amígdala. Nosso instinto de sobrevivência, basicamente, ele está atrelado, condensado, de certa forma, na amígdala cerebral. Indivíduos que têm já uma predisposição genética a ter algum transtorno desse tipo, de psicopatia, de transtorno de personalidade antissocial, eles têm muito mais ativações amigdalianas do que outras pessoas. Tu faz ali uma comparação. E por que eu estou falando isso? Porque se tu pega um ambiente hostil e uma pessoa que tem a predisposição genética para isso, tu junta uma coisa com a outra, essa é a fórmula de bolo para criar esse tipo de pessoa. Eu até fiz um vídeo no passado, vou colocar o izinho aqui, ó, não sei se é para cá ou para cá, mas eu fiz um vídeo no passado a respeito disso, de onde é que vem essas pessoas, por que esse tipo de pessoa existe. Vão ter indivíduos que vão já nascer com uma predisposição genética muito mais forte do que o ambiente, do que o ambiente pode representar para ela. Ele vai ter a predisposição genética já, e aí, independente dele ter um ambiente validante ou não,
ele vai desenvolver esse problema de personalidade. Isto vai acontecer. O indivíduo que tem uma predisposição mais baixa, mas tem um ambiente super invalidante, sofre violência física, sofre violência psicológica, sofre violência do próprio Estado contra a pessoa, sofre violência em todos os ambientes que ela frequenta, ou quase todos, se sente invalidado dentro e fora de casa de alguma forma, tem a predisposição genética, essa é a fórmula de bolo para criar esse tipo de pessoa. Quanto mais violência é praticada, seja ela física, psicológica, emocional, de qualquer tipo, mais enfraquecimento do tecido social acontece. Os indivíduos começam a ficar muito mais preocupados com a sua própria segurança, a segurança da sua família em relação aos demais, porque tu não pode confiar em ninguém num ambiente hostil. Então, imagina isso acontecendo durante vários anos, durante várias gerações, como é o histórico do nosso país, por exemplo. Como é o histórico do nosso país em relação a uma série de coisas. Alguns grupos da nossa sociedade como um todo, falando do Brasil aqui, mas isso é um fenômeno que acontece em qualquer país do mundo, hostilizam, criam atritos uns com os outros, criam inimigos, criam problemas para que a gente continue alimentando pautas políticas, alimentando pautas de outras naturezas, que não somente a preservação e a boa convivência ali de nós como espécie como um todo. Questões externas acabam criando terreno para que esse tipo de coisa continue acontecendo. Quando tu faz esse tipo de coisa, tu enfraquece o tecido social como um todo. Enfraquecendo o tecido social como um todo, tu cria o terreno perfeito para esse tipo de indivíduo aparecer. São indivíduos que, por uma razão biológica, tem a sua questão genética inata ali também, mas também pela uma questão de sobrevivência no mundo interno dessa pessoa, ela ficou super adaptada em termos de estímulos da amígdala dela. Então, assim, retomando um pouco das outras coisas que eu estava falando, nós não conseguimos pensar como essa pessoa pensa, por exemplo, a gente não consegue entender o que ele fez, porque nós temos outras coisas no nosso cérebro que foram bem ensinadas pelos pais ou pelas pessoas que nos cuidaram, vocês entendem? São pessoas que ensinaram a pensar um pouco no outro. Aqui o ambiente, na verdade, não é tão hostil. Eu te mostro que o ambiente não é hostil através de outras pessoas boas que também convivem conosco. Eu trato bem a pessoa que mora do meu lado, eu trato bem a pessoa que está na minha família, eu trato bem as pessoas que eu convivo no trabalho de alguma forma. Isso tudo tu vai criando nesse indivíduo essa noção que o mundo não é tão hostil ao ponto de tu ter que te tornar uma pessoa assim. Que tu tem que sempre pensar em agredir o outro, sempre pensar em tirar vantagem do outro de alguma forma. Então, é por isso que nós temos que ser melhores. Nós temos que tentar, pelo menos, ser melhores. Nós precisamos tentar fazer isso. Nós estamos tentando fazer isso já há muitos anos, como espécie como um todo. Eu acredito que, na medida do possível, tem melhorado. Só que quando esse tipo de notícia chega até nós, realmente, a gente duvida um pouco disso. A gente fica muito mexido com esse tipo de coisa. A gente fica desacreditado na nossa espécie como um todo. Mas o que nos resta se não continuar tentando melhorar? Continuar tentando ser melhor um com o outro? Continuar tentando melhorar essa sociedade como um todo, esse tecido social como um todo, para que indivíduos desse tipo não tenham mais necessidade de surgir. Pelo menos isso que eu gostaria de dizer. Eu acredito que tenha sido sucinto na medida do possível. Fico extremamente preocupado com todas essas coisas que eu estou vendo que estão acontecendo, que estão chegando até pessoas da saúde como um todo também, não só eu, mas alguns colegas também que eu convivo, que eu converso. Mas é basicamente isso. Se a gente nos concentrar na medida do possível em nos tornarmos pessoas melhores e sermos melhores uns com os outros, pelo menos com as pessoas que convivem com a gente já vai estar fazendo muita diferença para daqui a 10, 20, 30, 40 anos. É assim que é feito, é um pouquinho de cada vez. Se formos tentando tirar as variáveis aos poucos da nossa sociedade para que esse tipo de pessoa com esse tipo de problema apareça, a probabilidade disso acontecer vai reduzir. Só que para isso nós temos que continuar tentando ser melhores. O desejo genuíno, de verdade assim mesmo, seria poder ter uma mensagem aqui para trazer para as famílias que estão sofrendo muito agora nesse momento, uma coisa inimaginável, só que essas famílias realmente sabem o que elas estão passando, mas sinceramente eu não consigo contribuir desta forma nesse momento. Então acredito que o que eu tinha para dizer é isso, e por enquanto é isso, pessoal.